Estamos ao vivo, dia 14 de março de 2022. Deixa eu enviar esse recado lá para a galera do grupo VIP, que daí a gente inicia, tá bom? Aí a gente inicia a live de hoje. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Só aguarde um minutinho, gente. Estou deixando abrir o celular aqui para mandar o recado para a galera VIP. E chegando. E a gente já inicia a live de hoje. Tá. Opa, Júnior, seja bem-vindo, cara. Só tô esperando o celular abrir aqui pra me mandar pra galera do grupo no Zap. E aí a gente já inicia. Hoje a gente vai conversar sobre a necessidade de ser sempre forte, né? Isso muitas vezes é maléfico, dependendo de como a gente leva isso, de como a gente encara. Então, só deixa eu abrir aqui. Poxa, mas hoje tá demorando, cara. Tá demorando. E aí a gente já inicia o papo. Já inicia. Olha, hoje tá demorando. Eu vou botar essa missão. Que não tá rolando. Olha, infelizmente não tá vindo. Ah, que pena, que pena. Tá. Sem mais delongas, vamos ligar a câmera que essa live fica gravada e vamos dar o papo. É isso aí. Deixa eu colocar aqui e a gente já inicia. Ok, muito bem. Essa é a live no Instagram. E aqui é a aula bônus do curso GPS da Autoestima. Então,
para a galera do curso, sejam todos bem-vindos mais uma vez. E hoje a gente vai conversar sobre essa ideia de sermos fortes sempre, de termos que ser fortes sempre. Essa é uma ideia que muitas vezes soa como elogio. Poxa, tu é forte, né? Poxa, tu é forte. Mas ser forte sempre não tem como. Porque assim, muitas vezes a gente confunde ser forte com não sentir. E aí, isso bagunça muito o nosso mundo interno. Porque quando eu não sinto, eu fico confuso internamente. Quando eu fico confuso internamente, eu faço más escolhas. Aí, de má em má escolha, eu vou acabando com a minha realidade. Eu vou saindo da realidade. Porque assim, aqui, gente, a gente aprendeu muito a pensar. Mas aqui é o GPS. Sabe? A gente pode até... eu preciso pensar. Sim, é necessário. Mas o GPS, gente, o GPS está aqui. Primeiro a gente sente, depois a gente pensa, depois a gente faz. E essas três ações, elas precisam estar conectadas. Eu preciso sentir, eu preciso pensar, eu preciso fazer. Aí eu penso de novo no que eu fiz, aí eu sinto de novo, penso de novo e faço. E aí eu vou melhorando, e aí eu vou habilitando esse meu GPS para me sentir, para mim poder fazer melhores escolhas. Então assim, e aí a gente pode olhar para a nossa cultura, né? Uma cultura em que a mulher que chora, ela é considerada histérica. Uma cultura em que o homem não pode chorar. A gente tem o cenário atual, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós temos um cenário em que nós colocamos as emoções para debaixo do tapete. Sabe? E aí a gente aprendeu. Poxa, mano, tu é forte. Poxa, fulana, você é forte. E aí, o que a gente subentende com isso? Poxa, se o fulano tá tendo admiração por mim, se a fulana, se o fulano, se o meu pai, se a minha mãe tá me olhando com bons olhos, a máquina tá lavando. Se vocês ouvirem barulho, é a máquina, tá? Se a minha mãe e se meu pai estão me aprovando nesse meu comportamento, dizendo que eu sou forte, é assim que eu devo agir. Sabe? E aí, olha, grava bem essa frase no coração, na mente de vocês. Nós nos tornamos expert em ajudar os outros e estagiário em ajudar a nós mesmos. A gente é fera em fazer tudo pelos outros. Agora, quando é para se ouvir, às vezes, eu vou até utilizar o barulho da máquina. Às vezes, internamente, a gente está com essa máquina. Tá uma bagunça aqui dentro. Tem um monte de coisa. Tem raiva, tem tristeza, tem saudade, tem alegria, tem um monte de coisa. E a gente não dá atenção para isso. A gente se torna expert em ajudar os outros e estagiário em ajudar a nós mesmos. E assim, ser forte ajuda, funciona. Até não funcionar mais. Porque vai chegar um tempo que não vai funcionar mais. Por que não vai funcionar mais, Thiago? Não vai funcionar mais porque a gente vai sentir. A gente vai sentir na pele o excesso de coisas que a gente tem que sentir. E aí o corpo não funciona. O corpo não funciona. Isso é algo que eu estava marcado para falar lá atrás, mas eu vou falar agora. E lá eu só friso. O corpo ele tem uma inteligência. O corpo sente. Quando as emoções vêm no corpo, o corpo ele se direciona para fazer algo. Quando eu estou com raiva, meu corpo se agita. Quando eu estou triste, meu corpo calou, como a máquina. Meu corpo se cala, como a máquina. Quando eu estou alegre, meu corpo também está agitado. Meu corpo também quer celebrar. E aí eu vou dar um exemplo bem clássico de como o nosso corpo tem uma inteligência própria. E de quando as emoções vêm, a gente tem que ouvi-las.
E por isso que a gente não funciona quando tem muita emoção sem ser sentida. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente está dormindo, e aí a gente se vira na cama, vamos dizer, e a gente bota a cara no travesseiro e fica sem respirar, fica abafado. Automaticamente, não foi você, não foi eu que virou o corpo novamente. O próprio corpo se virou. O próprio corpo sentiu, eu estou sem ar, eu preciso de ar. Então, a gente vira novamente. Sabe? Então, esse é um termo desconhecido, gente, para muitas pessoas, para muitos de nós. Mas é algo extremamente essencial. O corpo não é só a capa. Esse corpo aqui, ele tem uma funcionalidade. Ele tem uma sensibilidade, ele tem uma inteligência. E a gente precisa ouvir esse corpo. E quando a gente não ouve ele, vem situação em cima de situação, vem situação em cima de situação. E aí chega um momento que a gente não funciona, como eu falei. A gente não funciona justamente porque esse corpo está gritando. Fulano, me escuta. Me escuta. Sabe? E aí, quando esse corpo grita, o mental não funciona. Porque o corpo ele é mais forte. Ele vira a necessidade número 1. E aí a gente pode pensar na pirâmide de Maslow. O que é a pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow diz que nós temos as necessidades primordiais, né, que são as necessidades biológicas. Depois a gente tem as necessidades sociais. Depois a gente tem as necessidades de propósito, de satisfação. Então, quando o corpo grita, o corpo está falando aqui dessas necessidades primárias. Então, a gente não consegue olhar para nada além dessas primárias, porque essas primárias são a base da nossa satisfação. É aí que a gente fica doente, é aí que a gente fica debilitado corporalmente, sem saúde mental para agir. Então, por isso que ele funciona, mas ele funciona só até não funcionar mais. Essa é a questão. A gente pratica o hábito de ser forte. Ser forte, vou colocar entre aspas, porque esse ser forte, depois a gente vai ver que não é um ser forte, né? Mas a gente pratica esse hábito. E aí, esse ser forte, entre aspas, ele se torna a ação de controlar as emoções. As minhas emoções estão assim, como essa máquina, se mexendo, se mexendo, se mexendo. E aí, qual é a minha função agora? Esse ser forte pega isso e não deixa se mexer. Não deixa sair para fora, não deixa os outros verem. Não deixa. Essa é a nomenclatura, esse é o significado que a gente dá ao sentido de ser forte. Controlar as emoções. Mas não é isso que é ser forte. Não é isso. A gente vai ver ainda hoje nesse papo. E aí, qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer crítica, sintam-se à vontade, tá? Sintam-se à vontade para falar. A gente está aqui trocando ideia. E aí, eu quero colocar esse ponto para você pensar. Para a gente esclarecer isso. Seus pais, seus cuidadores, como é que eles lidavam com as emoções deles? Como que você aprendeu, direto ou indiretamente, a lidar com suas emoções? Porque tem esse livro aqui, ó. Esse livro aqui ele até faz parte de uma biografia, da biografia desse curso que eu estou lançando. Que as inscrições vão até quarta. Esse livro aqui, a Dora te fala o seguinte. Quando a criança vê que tem alguma coisa errada, e ela olha para a mãe, tá tudo bem? E a mãe tá braba, mas ela diz, não, tá tudo certo, e continua lavando a louça, enfurecida. O que nós aprendemos se a gente vê a nossa mãe fazer isso? Nós aprendemos que a forma certa de lidar com as emoções é fazendo isso. Se a minha mãe faz isso com as emoções dela,
Eu devo fazer isso com as minhas emoções. Ou então, outro cenário, pensando em como a gente aprende a lidar com as emoções. Às vezes, os nossos cuidadores, eles demonstram emoções. E demonstram até demais. Demonstram em excesso. Demonstram a raiva, demonstram tudo. Porém, eles não dão resolução a essas emoções. Eles não encontram soluções para isso. O que acontece? Eu não vou expressar as minhas emoções porque não vou ter resolução, não vou ter como controlar isso, porque os meus pais não controlavam. Então eu acabo também absorvendo. Ou então a gente tem um terceiro quadro, a gente tem um terceiro cenário, que é o seguinte: eu posso demonstrar as minhas emoções, e quando eu demonstro as minhas emoções, o que a minha mãe, o que meu pai diz? Engole o choro. Isso não é para tanto, Thiago. Para que tu está chorando? Está chorando de barriga cheia. Você precisa superar isso. E aí, logo, o que a gente... Eu não posso sentir. Sentir não é importante. E assim, toda vez que a gente considera as nossas emoções como algo errado, como algo que não merece espaço, a forma como a gente vai expressar hoje ou não expressar vai ser influenciada. Se eu aprendo lá na minha infância a não expressar a emoção ou a expressar demais, é assim que eu vou continuar lidando com a emoção hoje. Aí a gente tem outro exemplo, pensando na realidade. Tem aquela pessoa que diz: eu falo tudo que tem que falar, eu sou super sincero, eu sou sincero mesmo, que eu tenho que falar, eu falo. Que nada. Que nada. O sincericídio nada mais é do que uma impulsividade. Quem sente verdadeiramente e pensa, a pessoa ela vê o momento, ela não vai agredir o outro falando tudo que tem que ser dito, sabe? Quem sente, quem pensa e quem age não machuca os outros com impulsividade. Essa é a questão. Então, essa questão do sincericídio aí é feito por pessoas que aprenderam, né, a demonstrar suas emoções de uma forma não sentida, só pensada e largada, sabe? Então eu vou dar um exemplo. De como a Dorothy fala e de como a gente se confunde. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu tô com medo. A minha mãe manda eu na padaria e eu tô com medo, porque tem um cachorro lá na esquina. Se a minha mãe me diz assim, se meu pai me diz assim, vai, Thiago, o cachorro não vai te morder, não é nada. Se eu vou com medo e sou mordido, o que eu vou absorver? Eu não devo confiar nas minhas emoções, porque a minha mãe me disse que era para me ter ido. Mas eu também não devo confiar nas pessoas, porque as pessoas podem me colocar no buraco. Então, olha só o que uma situação simples pode gerar um efeito gigantesco dentro de nós, que pode desencadear uma série de comportamentos. Então, se as pessoas dizem, se eu estou com medo e as pessoas dizem não sinta medo, elas estão ignorando o que eu estou sentindo. Agora, quando eu olho uma criança, eu sei que a criança está com medo e eu digo, tu está com medo do quê? Eu estou com medo disso. Isso aí realmente pode acontecer. Mas e se tu se arriscar? A pessoa vai lá e vai se arriscando. Mas é necessário que as emoções sejam ouvidas. É necessário que as emoções sejam escutadas. É necessário que as emoções sejam acolhidas, porque senão a gente pode ir nesse caminho do ser forte, e isso vai sobrecarregar.
Aí a gente vai construindo crenças. Preciso ser mais autossuficiente. Preciso dar conta de tudo. O que eu tenho que fazer é eu que tenho que fazer. Ninguém mais pode fazer. Eu tenho que fazer porque eu preciso ser autossuficiente. Eu não posso precisar das pessoas. Eu sou a única que pode fazer isso. Sou a única pessoa que pode fazer isso. E se quiser algo bem feito, faça você mesmo. E aí a pessoa vai internalizando falas como essa e ela vai dizendo para si: você tem que ser suficiente. Você precisa ser autossuficiente. Precisar dos outros não é um bom caminho. Não é um bom caminho. E aí, com isso, nós vamos construindo pesos em cima de pesos. E a vida vai ficando mais pesada. Mais pesada, até não aguentar mais, né? Até não aguentar mais. Tem uma música do Emicida que diz: quanta dor cabe no peito? Sabe? Eu não sei. Ninguém sabe. Eu só consigo, o máximo que eu consigo saber é um pouco de mim, né? Em mim eu já tive dores muito fortes. E aí eu fui pra psicoterapia. Só. Não tô aguentando, né? E até porque sou psicólogo, eu tenho que lidar com as questões dos outros, né? E às vezes as questões dos outros vinham e batiam naquilo que eu tinha que olhar, que a dor estava forte. Então, pelo bem deles, eu também precisava olhar. Porque quando eles viessem com aquilo, eu conseguiria olhar com eles, né? Então, pelo bem deles e pelo meu bem também, eu fui para psicoterapia. Voltei porque precisava olhar. Mas se a gente não vai olhando, acontece que eu falei no início da nossa conversa. Pesa demais, o corpo fica debilitado, a mente não funciona, a produtividade vai à lona. Então, como é que a gente pode lidar com isso? E aí a gente começa agora a ver o que é ser forte de verdade. Ser forte é encarar as emoções. Ser forte é ouvir as emoções. Ser forte é entender as emoções. Ser forte é ver o que ela está dizendo. Porque as emoções, elas são como mensageiros. Cada vez que a gente sente algo, quer dizer que algo do mundo externo nos tocou. Vou dar um exemplo. Eu posso... aqui atrás de mim tem Hang Life. Eu não lembro o nome daquilo que eles chamam, né? Mas para iluminação, para melhorar aqui. Se eu vejo aquilo ali caindo, eu vou levar um susto. Eu vou sair daqui correndo e vou ali pegar, porque tem lâmpada ali, pode quebrar. Então, como que meu corpo se sentiu? Como que meu corpo reagiu? Ele reagiu em função de algo que ele viu no mundo externo. Assim são as emoções. Elas reagem de acordo com algo que elas veem no mundo externo. Se está no Natal, se está na época de Natal, eu estou andando de carro, eu vejo uma propaganda, vamos dizer, da Coca-Cola, que eles são bem emotivos, eles conseguem agir bastante no sentimento. Eu posso sentir uma alegria, eu posso sentir uma gratidão, eu posso sentir algo bom, porque eles são bons, né? Sabe? Então, percebem que as emoções, elas vêm e elas querem nos dizer algo. As emoções, elas vêm para nos avisar de algo. Hoje eu até coloquei nos stories algo sobre isso. Hoje eu não fui para o meu caminho habitual, hoje eu não fui para a academia. Hoje, agora sim, a máquina parou. Olha só, vou dar um exemplo. Aconteceu agora. Eu tava falando, mas aquele barulho da máquina tava me incomodando. Tava me tirando do sério. Percebe como é sutil, gente? Eu ia falar de um exemplo, mas a vida já dá exemplos no natural, sabe?
eu estava incomodado com o barulho, né? Porque ele estava mais alto, mais alto, mais alto, e eu estava falando aqui e às vezes parecia que o barulho entrava na minha cabeça, porque eu sou muito auditivo. Então, percebe como o mundo externo nos faz sentir incômodo, alegria ou tristeza? E eu vou dar mais esse exemplo de hoje de manhã, que eu já ia falar. Hoje de manhã eu não fui para o meu caminho habitual. Geralmente eu vou para a academia de manhã, depois eu volto para trabalhar. Eu tive que fazer uma volta e eu fui por outro caminho, eu fui para outro lugar. E eu vi pessoas indo trabalhar. Eu vi algumas pessoas assim indo trabalhar. E as pessoas que eu me deparei com o rosto, vamos dizer assim, elas estavam tristes, estavam abatidas, sabe? E aí eu olhei aquilo ali, em mim me tocou de uma maneira diferente. Eu não fiquei triste. Eu só fiquei... Eu fiquei triste. Eu fiquei triste de ver elas tristes. Mas eu também fiquei grato do que eu tinha, da onde eu estava e de como eu estava, de como eu tinha me acordado. Sabe? Então assim, gente, o mundo externo, ele está todo tempo nos tocando, todo tempo nos gerando sensações. E para a gente não ficar com esse peso de ter que ser forte sempre, a gente precisa sentir isso que o mundo nos toca, sabe? A gente precisa sentir isso para não ter um acúmulo. Porque se tem um acúmulo de emoções não sentidas, vai dar brete, vai dar tilt. Uma hora a máquina para, né? Máquina pensando no corpo, pensando no que somos, sabe? Então, enrolar aquele nó na garganta e só engolir, ao invés de falar, não é um bom caminho. Não é um bom caminho. É necessário não empurrar os sentimentos para dentro, jogar para fora. Mas Thiago, poxa, estou com raiva, como é que eu faço? Eu estou com raiva, mas eu tenho que agir diplomaticamente. E as situações acontecem no dia a dia. Tem situações que a gente realmente precisa chutar o pau da barraca. Mas na maioria das vezes a gente pode reagir falando do verdadeiro desconforto. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou com raiva, tem algo que está me tocando. Porque se eu só largo sem pensar, eu vou fazer um bolo maior do que o desconforto verdadeiro. Agora, se eu sinto o sentido dessa raiva, eu estou sentindo raiva porque eu estou me sentindo, sei lá, eu estou me sentindo que a pessoa não está me dando atenção devida, ou estou sentindo que a pessoa não está me dando a validade devida do que eu estou falando. Estou me sentindo com raiva porque a pessoa ela não está me ouvindo e não está me entendendo. Quando eu olho esse verdadeiro motivo e falo o verdadeiro motivo, eu vou estar colocando a minha raiva para fora de uma forma diplomática, né? Devo agir sempre assim? Não. Tem hora que o cara tem que chutar o pau da barraca, né? Tem hora... Não, tá de sacanagem. Mas é horas e horas. E aí, quem é que vai dizer? É o Thiago que vai dizer quando a gente tem que chutar o pau da barraca? É o Papa? É o Bolsonaro? É Jesus Cristo? Não é ninguém, é você. É você. Você precisa sentir e você precisa ver o que é o ideal a ser feito. Sabe? Não há fórmulas mágicas. Não há
caminhos padronizados. Ah, sinto isso, diante dessa situação faço isso. Não. Você deve ter o seu próprio norte e saber o que fazer. Sabe? Quando for para falar o desconforto, fale desconforto. E aí a forma como você vai falar vai vir de você. Ah, agora tá demais, assim, tá um desacato demais. Vou ter que chutar a porta. Chuta a porta. Ah, agora dá para falar de uma forma diplomática. Vou falar de uma forma diplomática, porque eu tenho estrutura para isso. Mas o importante é sentir. O importante é sentir para agir da melhor maneira. Se eu não olho porque eu sinto e só penso, esse cara tá tirando comigo, ou essa pessoa tá tirando comigo, e vou para cima sem sentir, eu não consigo falar o que é o verdadeiro desconforto. E aí eu não consigo ser entendido na minha intenção. Na minha intenção de ser ouvido, eu tento agir com raiva, mas não digo o que me gera raiva. E aí a outra pessoa ouve, não entende nada e só vira uma bola de neve. Sabe? E a mesma coisa, gente, acontece com qualquer sentimento. Eu falei a raiva porque a raiva ela é um dos sentimentos mais fortes, né? Porque geralmente a raiva é algo que a gente só sente quando já tem muita dentro da gente. Porque como a raiva é culturalmente não aceito, não exploda na frente dos outros, né? Então a gente só tem raiva quando tem muita. Quando tem muita, a gente vai sentir. A gente vai sentir um negocinho aqui, joga para debaixo do tapete. Aí, ó, o bruxismo. Quando tu vê, tu tá se mordendo, sabe? É o corpo fazendo tensão pra raiva não sair, sabe? Daqui a pouco acontece outro negocinho, daqui a pouco acontece outro. Quando a gente vê, a gente já tá cheio. Aí a gente larga tudo em cima da pessoa que nem tem a ver muito com ela, né? Tem mais a ver com a gente. Então, por isso que é importante sentir. E aí eu falei da raiva por causa disso, que geralmente a raiva ela vem em excesso. A gente pode pensar no medo, né? Poxa, estou com medo. Se eu dar ouvidos a isso que eu estou sentindo, qual é o pior cenário que esse medo está me dizendo? Qual é o pior cenário? Se eu ouço o que ele quer dizer, eu consigo agir de uma maneira mais saudável. Enquanto que se eu simplesmente me recolho, eu não vou fazer, vou ficar frustrado porque eu não fiz e vai ficar elas por elas. Porque de qualquer forma eu não fiz e continuo me remoendo por aquele medo, sabe? Então, qual é o caminho? Continua o mesmo, ouvir sentimentos. O caminho é o mesmo. Seja raiva, seja medo, seja ansiedade, o caminho é sempre ouvir o que temos. Ouvir o que está acontecendo aqui dentro. Então, quando eu falo em encarar os sentimentos, para não se fazer de forte, que é o forte que a gente colocou no início da nossa fala, da nossa conversa, que é o forte que aguenta tudo e coloca para debaixo do tapete, agora a gente está falando de um forte que é verdadeiramente ser forte, que é encarar o que está vindo, né? O caminho é sempre sentir. O caminho é sempre ouvir. O caminho é sempre ver qual é a energia que está em movimento, que está entrando dentro de mim. Tem um curso que eu iniciei, parei, mas é um curso muito bom. Quantum Bem. Que ele fala sobre isso. Que as emoções são energia em movimento. Se a gente for olhar o emoticon, o E é de energia, emoticon de movimento. Então, as emoções são energia em movimento. E quando essas energias degradem, quando essas energias invadem nosso corpo, é pra gente dar vazão para elas. Não pra gente trancar dentro da gente. Sabe? Porque aí elas saem, quando a gente olha para elas entram e saem e vão embora.
sabe? Então, isso é encarar os sentimentos e não jogar para debaixo do tapete. Tá bom, gente? E aí aqui eu só vou reforçar, que eu já falei lá no início da nossa fala, da nossa conversa. Ceda ao seu corpo. Ceda ao seu corpo. O sentimento vem. Ouça o seu corpo, ele tem a sua inteligência própria. Isso é algo novo para muitos de nós, mas a gente tem que aprender. Aprender a ouvir. Porque muitas vezes essa dor aqui, ó, no ombro, não é da academia, não é da academia, não é de arrumar a casa, não é. Essa dor no ombro aqui é emocional. Nossa, eu falo de dor no ombro porque eu sinto dor no ombro. Quando eu estou sobrecarregado, o ombro é o primeiro que aparece. O ombro esquerdo. Tem um colega meu que ele é psicoterapeuta corporal e ele fala que o ombro esquerdo tem a ver com a mãe. Eu ainda não descobri. Ou talvez agora falando com vocês, eu acho que agora pode ter... juntando tudo... Por isso que é bom, a gente fala e a gente aprende com as nossas falas, né? Então, olha só. Agora eu acho que está esclarecendo um pouquinho mais. Mas, enfim. Quando eu me sinto pesado, gente, a primeira coisa que vem é aqui, ó. Primeira. Sabe? Meu corpo sente. Sabe? Então, aqui a dica que eu estou dando para vocês para não abafar as emoções, ceda ao seu corpo. Ouça o seu corpo. Que dor é essa? Da onde que vem? É biológico? Claro, não vamos deixar de ir no médico, né, gente? Não vamos deixar de ir no médico. Vamos ao médico, vamos fazer o check-up. Falando nisso, até tem que fazer o check-up desse ano. Mas tá, vou fazer. Né? Vão ao médico, mas também ouçam-se. Ouçam-se. O corpo fala. O corpo responde. O corpo, ele tem voz. Ele tem voz. E a gente precisa ouvir. Sabe? E por último, a Flávia que está aí já ouve isso nós estamos na mentoria há 2 meses, fechamos 2 meses, semana passada, né? A Flávia já ouve muito disso, que é a consciência, né? Para mim conseguir encarar as emoções, para mim não, né? Para mim, eu aprendo muito com a Flávia. Para eu conseguir encarar as minhas emoções, ceder ao meu corpo, dar voz ao meu corpo, eu preciso ter consciência. Não existe outro caminho. Não existe, não existe, não existe, não existe, não existe, não existe, não existe. Não existe, gente. Não existe. Eu preciso ter consciência. E aqui eu coloquei a consciência porque eu peguei esse conteúdo de um livro. Mas se fosse por mim, eu já teria colocado consciência lá no início, né? Primeiro passo, tenha consciência, né? Porque é a consciência que identifica. A consciência que coloca aquele foco de luz e diz, olha lá, ó. É isso aí, ó. Tá, é isso. Sabe? É a consciência que coloca. E assim, para toda resolução de problema, isso faz parte do meu método, né? Do que eu aprendi e o que tem feito muito sentido. Tem 3 passos para a resolução de qualquer problema na vida. Ou qualquer problema na vida, qualquer problema emocional, deixa eu ver. Eu vou colocar emocional porque daí eu vou me ater ao meu campinho, né? A minha experiência. Qualquer problema emocional, ele tem 3 estágios, 3 fases. Consciência, enfrentamento e prevenção. Consciência é quando eu descubro o que tem, mas eu ainda não consigo mudar. Eu estou colocando o foco de luz, é lá. Eu sempre ajo assim. Eu me afasto das pessoas. Eu não consigo. Eu tenho medo de ser amado. Aí a gente coloca consciência. E aí a gente vê por que a gente fugiu. Tá. Uma vez a gente foge e a gente não consegue. Outra vez a gente foge e a gente não consegue de novo. Outra vez a gente foge e a gente não consegue. Mas vai chegar lá uma vez que a gente vai
a gente vai querer fugir, mas algo mais forte vai direcionar a gente, vai dar força pra gente ficar ali e receber o amor, receber o cuidado. Isso eu chamo de consciência. Não, eu já chamo já para a segunda fase, que é o enfrentamento. Primeira parte eu coloco consciência e não consigo agir. Lá quando eu começo a dar certo, já é o enfrentamento. Porque eu já estou tentando. Eu já sei o que está me gerando. Eu já sei como é que eu vou parar naquele lugar. E agora eu estou tentando sair. Até que uma hora eu saio. E aí essa segunda parte é o enfrentamento. E aí vai chegar uma parte, vai chegar uma etapa que eu vou sair uma vez, eu vou sair outra vez, eu vou sair outra vez, eu vou sair outra vez. Vai chegar uma hora que eu já estou de boa. Já estou saindo sempre. Ah! Tô de boa. Quando eu ouço essa voz, será que vai dar certo? Isso é algo muito meu, né? Será que vai dar certo? Eu já rio. Relaxa. Se joga, sabe? Como meu primo me diz. Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui em casa. Agora eu tô na cozinha. Mas no meu quarto ali, o meu primo que me ajudava a gravar, ele dizia assim: 3, 2, 1, vai, se joga. E aí eu começava, né? Então, hoje eu já falo pra mim: vai, se joga, sabe? Hoje, quando vem a fala, será que vai dar certo? Eu já começo a rir de boa e digo, vamos jogar, é meio a meio, tá tudo bem, sabe? Mas até eu rir dessas vozes, levou tempo, gente. Levou tempo, né? Então, esse é o caminho para lidando com as questões emocionais, né? Consciência, enfrentamento. Eu não sei se vocês têm algum ponto para comentar. O que eu tinha para falar sobre isso, sobre essa questão de ser forte sempre, é isso, gente. Se tiver alguma pergunta, alguma questão, estou aberto a algum ponto de vista, tá? Estou aberto. Caso contrário, segunda-feira que vem estamos aí. A nossa live semanal de segunda-feira. Tá bom? Nada? Nenhum ponto? Então tá, gente. Eu vou desligar aqui a aula. Porque eu tô gravando que essa live aqui foi para aula bônus do curso. Então, no mais, muito obrigado pela companhia, tá? Tiraram um tempo para me ouvir. Muito grato, tá? Espero ter contribuído de alguma forma. Eu continuo por aqui, qualquer coisa me chama lá no direct que a gente troca ideia, tá bom? E mais uma vez, obrigado. Até mais.